este é mais um roteiro espiritualista. O tema de hoje é a obra do filósofo Krishnamurti. Este pensador, nascido na Índia do século XIX, impactou a percepção sobre autoconhecimento e a paz interior de muitos homens e mulheres do século XX. Ele fez propostas ousadas de rompimento com religiões e ideologias, líderes e mestres. Para nos contar sobre a vida e a obra de Krishnamurti, está aqui conosco Marco Rezende, do Centro de Estudo Krishnamurti. Seja bem-vindo, Marcos, ao roteiro. Muito obrigado, é um prazer enorme participar desse programa. Bom, abrindo a nossa entrevista, o Krishnamurti não se ligou a nenhuma religião ou seita. Ele seguiu a vida dele, trazendo uma mensagem bem diferente e bem independente. Como foi esse processo? Na verdade, criaram uma religião em torno dele, só que ele dissolveu essa religião, porque o Krishnamurti ele foi descoberto ainda um garotinho, porque havia um sujeito da Sociedade Teosófica chamado Charles Leadbeater, que ele e Annie Besant procuravam um garoto que seria um novo instrutor espiritual da humanidade. E então eles encontraram aquele garoto com 10, 11 anos de idade e criaram toda uma instituição em torno dele chamada Ordem da Estrela, da qual ele era o chefe desde garoto, né? Ele ficou 17 anos como sendo o novo Messias, que viria dar uma nova mensagem espiritual ao mundo. Em 1928, quando ele estava com 30 e poucos anos de idade, ele dissolveu a organização, que tinha mais de 40 mil membros espalhados pelo mundo, né? Devolveu as propriedades, porque ele disse que o trabalho dele era ajudar os homens a serem incondicionalmente livres e não a fundar novas igrejas, novas instituições. Ele entende que a religiosidade é um processo vivo em cada ser humano e que as instituições muitas vezes são apenas muletas em que as pessoas se apoiam na sua busca de segurança, mas que a religiosidade em si é algo que não tem a ver com as instituições, e sim com a própria consciência do ser humano e da maneira com que ele vive. Uhum. E o que, na sua opinião, impactou tanto as pessoas? Assim, o que chamou tanto a atenção das pessoas na obra e na fala do Krishnamurti? Já bem, a obra dele é muito revolucionária e é uma obra muito vasta também. Krishnamurti, apesar de não ter escrito muitos livros, ficaram mais de 200 obras publicadas. A maioria delas eram transcrições de palestras que ele dava. Então, ele trata de todos os assuntos que têm a ver com a vida humana e dentro de uma perspectiva de uma religiosidade viva no dia a dia. E tudo que ele fala contradiz muitas das coisas que nós temos como tabus, não é? Então, por exemplo, a gente pensa que ser religioso é frequentar uma instituição, é pertencer a uma instituição, e ele mostra que não, que é ao contrário, que ser religioso tem a ver com como você vive, né? Como você compreende a si mesmo e compreende a vida e como você se relaciona com os demais. Por exemplo, tem uma passagem que ele diz assim: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão. Nós vivemos uma vida completamente dividida, né? Cada um com a sua ideologia, cada um com o seu partido, cada um com a sua crença. Então, a religião, nesse sentido de instituição, ela divide os homens, faz com que uns fiquem contra os outros e muitas vezes até se antagonizem. E ele entende que religião é uma consciência não dividida, é algo assim que é profundamente revolucionário. Ele fala muito sobre a questão da verdade, né, que tem a ver um pouco sobre a questão da religiosidade, né, porque cada seita, cada religião estabelece uma verdade, né, e ele era um pouco crítico com relação a isso, né. Ele vê muito as instituições religiosas como fontes de exploração, que uns mais espertos exploram a crendice alheia, vamos dizer assim. E ele acha que esse tipo de exploração que muitas igrejas fazem não tem nada a ver com religiosidade. Então, por exemplo, essa questão da verdade, ele coloca assim muito claramente, até ele disse isso na ocasião em que ele dissolveu a tal religião que criaram em torno dele. Ele disse assim: a verdade é uma terra sem caminhos. Ele disse: nenhum líder, nenhum instrutor religioso, nenhum político,
nenhum sistema psicológico pode levar você à verdade. Só você, pela sua própria intensidade, capacidade de compreender as coisas, é que pode descobrir a verdade, né? Então, a mensagem dele é uma mensagem muito libertadora. Enquanto a maioria das religiões querem incutir conceitos na cabeça das pessoas para elas seguirem, a mensagem do Krishnamurti, ele não quer seguidores, ele quer que você descubra a verdade por você mesmo, né? Então, seja no pequeno nível das pequenas coisas do dia a dia, seja nas verdades mais profundas do universo, você tem que mergulhar e pesquisar, investigar, e você chegar a ela não para possuir e dizer para os outros que você tem, mas para viver na verdade, que talvez seja a suprema forma de religião, né? Uhum. Ele também, a propósito, ele também focou muito a questão do autoconhecimento, né? E disse que existiam grandes entraves psicológicos fabricados pela mente que nos impediam de sermos mais felizes. Você pode comentar isso um pouco para a gente? Ele sempre coloca que o autoconhecimento é a base de tudo, porque nós somos tolhidos pelos nossos próprios condicionamentos. Então, se nós nascemos numa família católica, por exemplo, a gente tem toda uma influência católica. Se a gente nasceu numa família budista, a gente tem outras influências. Conforme o meio em que a gente nasce, é criado e as experiências que a gente passa, a gente vai criando todo um fundo psicológico, um background, que interfere na nossa vida, interfere nas nossas ações. E na medida em que nós não percebemos esses condicionamentos que foram sendo colocados ou pela sociedade ou por nós mesmos na nossa memória, no nosso fundo de consciência ao longo da vida, nós somos reféns dele. Ou seja, nós vamos agir de acordo com os condicionamentos que foram colocados na nossa consciência. Na medida em que a gente se observa, né, faz o trabalho do autoconhecimento, que é um trabalho permanente, a gente, percebendo esses condicionamentos, a gente tem a chance de não ser automaticamente levado por eles. E daí a pessoa descobre um estado de viver livre de condicionamentos, que é um estado de viver profundamente criativo. Uhum. Marcos, o Krishnamurti também relacionou a questão do medo com o autoconhecimento. Você pode comentar para a gente? Você veja bem, o que é o medo? O medo é um movimento do pensamento que cria uma imagem de algum momento futuro, alguma situação futura, e essa imagem lhe parece desagradável de acordo com padrões passados. Então, ao explicar o que é o medo, ele já está mostrando como opera a nossa mente. Então, isso é autoconhecimento. Então, ele chega a dizer que a busca do prazer ou o medo são duas faces da mesma moeda. Por quê? Porque a nossa mente, que é, vamos dizer assim, uma coisa muito sofisticada, que tem movimentos muito rápidos e muito sutis, que não são percebidos por nós, ela projeta muitas coisas, ao invés de ter atenção no aqui e no agora. Então, o pensamento, que é uma ferramenta extremamente útil para a gente poder ter uma vida prática, civilizada, ele distorce o viver no seu sentido mais pleno, na medida em que a pessoa deixa de viver o aqui ou agora e viver cada coisa à sua vez, para ficar projetando os instantes futuros e tentando moldar a realidade conforme as imagens projetadas, que são um movimento do pensamento, pareçam agradáveis ou desagradáveis. Então, isso é autoconhecimento, perceber como opera a nossa mente, perceber que nós só podemos viver no aqui e no agora, e qualquer projeção que a gente faça para o futuro em relação a coisas práticas é palpável, vamos dizer assim. Mas em relação a eventos psicológicos, agradáveis ou desagradáveis, aí nós já estamos deixando de viver o aqui e agora, né? Então, o medo, a busca do prazer, o autoconhecimento, na verdade, tem a ver com como opera a nossa própria mente, que, por sua vez, é fonte da nossa felicidade ou infelicidade.
Krishnamurti também fala sobre a importância que a gente tem a relação que a gente tem com o mundo, né? Assim, a gente está aqui nesse primeiro bloco conversando muito sobre a questão do autoconhecimento, né? Do trabalho individual, mas ele também comenta como a gente está interligado uns com os outros e com o mundo, né? Ele diz que você é o mundo, que não existe separação entre você e o mundo. Nós é que criamos a ideia de separação a partir de uma falsa imagem que a gente cria na nossa estrutura mental, que é a imagem de eu. O que é o eu? É uma imagem que eu tenho de mim mesmo de acordo com o rosto que eu vejo no espelho, de acordo com o nome que me deram no meu nascimento, de acordo com uma série de coisas que eu me associei. Mas tudo isso é memória, e memória é passado. E o passado, ele diz, é uma coisa morta. Então, o eu, que é algo que para fins práticos, ele é óbvio, eu tenho um nome, você tem um nome, a gente se vive. Em termos de compreensão da vida, de compreensão da natureza, é algo extremamente destrutivo, porque eu me sentindo separado dos outros, que de fato eu não sou, eu respiro o mesmo ar, o meu organismo é 70% água como qualquer outro, quer dizer... Na verdade, todos nós vivemos num grande mar que é a vida, mas a gente cria a falsa ideia de que somos separados. E Krishnamurti diz, isso é uma ilusão, você é o mundo. E ele já falou isso antes do boom da ecologia, né? Com certeza, com certeza. Uma vez até, quando ele deu uma palestra na ONU, e ele estava falando sobre a importância da autotransformação, uma pessoa questionou ele, dizendo assim, o que adianta o senhor falar em transformação se o mundo vai continuar sendo o mesmo? Aí ele respondeu para o sujeito assim, transforme-se e o senhor verá se o mundo será o mesmo. Na verdade, a gente percebe o mundo de acordo com a nossa própria ótica. Se a gente de fato se transformar e perceber a falsidade da ideia de que nós somos separados e que esse centro de egoísmo que está instalado na nossa memória é algo que faz com que as nossas relações sejam conflituadas, que eu esteja sempre me colocando em primeiro lugar, que eu esteja sempre antagonizando com os outros ou tomando partido. Quando eu percebo que essa estrutura é falsa e pela própria percepção eu abandono isso, a minha relação com o outro passa a ser completamente diferente. Então a transformação não é uma coisa utópica, sim uma coisa palpável para o dia a dia. Sem dúvida. Mudando agora um pouco de rumo, saindo um pouco do autoconhecimento, ele tinha uma postura, o Krishnamurti tinha uma certa postura crítica com relação à fé. Aí eu vou te pedir para responder isso após o intervalo. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista. O tema de hoje é a vida e a obra do filósofo Krishnamurti. Nós estamos conversando com Marcos Rezende, do Centro de Estudos Krishnamurti. Marcos, no bloco anterior eu te perguntei sobre a opinião, né, a visão do Krishnamurti sobre fé. Você pode comentar para a gente? Veja bem, tudo que eu falo a respeito da obra do Krishnamurti não quer dizer que seja a obra do Krishnamurti, porque o Krishnamurti não tem porta-vozes oficiais. Pelo contrário, ele deixa bem claro que intérpretes e porta-vozes muitas vezes distorcem o ensinamento. Então, quem se interessa pela obra do Krishnamurti deve ir diretamente à fonte. O que eu posso responder é como eu entendo certos aspectos da obra do Krishnamurti. E nessa questão da fé que você está colocando, muitas vezes fé é sinônimo de crença. Então, eu acredito em determinada religião, em determinados ensinamentos de uma determinada religião, crio toda uma estrutura de dogmas na minha cabeça, e isso muitas vezes significa um enrijecimento da própria cabeça. Então,
quando o Krishnamurti fala na busca da verdade, no descobrimento da verdade, ele coloca essa verdade como algo muito atual, do instante presente, e não como uma crença, porque a crença é apenas um registro na memória. Eu acredito em certa coisa porque eu fui condicionado a acreditar. Agora, Não é algo dinâmico, não, pensado. é passado, porque a crença ela tem a ver com o passado, enquanto que a descoberta da verdade é sempre algo atual. Então, o Krishnamurti é muito cuidadoso ao fazer as afirmações, e aquilo que ele fala apenas coisas que ele vê como verdadeiras, né? Por exemplo, até o próprio assunto da reencarnação, que é muito falado no Oriente e tal, uma vez perguntaram a ele se existia ou não reencarnação. Ele disse: para mim é um fato, mas não é a verdade. Foi só o que ele respondeu. Nossa, complexo. Quer dizer, por quê? Porque não adianta você dizer eu acredito em reencarnação e você dizer que não acredita, porque eu tenho uma fé num sentido, você tem outra fé em sentido inverso, sendo que isso é apenas memória, isso é apenas um rótulo lá no seu HD da sua cabeça, né? No seu computador pessoal. Uhum. Então, o acreditar ou não acreditar não muda as pessoas, não transforma as pessoas. Ao passo que a descoberta da verdade é algo muito vivo. Então a pessoa tem que investigar muito, tem que refletir muito, tem que tentar se aprofundar, tem que realmente ter uma mente livre para descobrir a verdade que não pode ser possuída. Não é a verdade que você vai querer impor aos outros e dizer eu tenho a verdade. Tanto que ele disse, para mim ela é um fato, mas não é a verdade. Por quê? Porque você tem que descobrir por você mesmo. Se eu disser que existe e você sair repetindo que existe, para você vai ser uma crença, vai ser uma repetição, não vai ser a verdade. Por isso é que ele diz que a verdade tem que ser descoberta pela própria pessoa, né? Então a gente vê nesse campo da crença, da fé, a gente vê uma certa dose de fanatismo, a gente vê as pessoas lutando porque o meu Deus é diferente do seu Deus, e aí nós temos guerras religiosas, né? Nós temos antagonismos, fanatismos de diversas ordens. Então ele diz E que a imposição também, né? A questão não é só também o fanatismo, é a questão de que todo mundo tem que pensar igual, né? Algumas crenças acham que há de se ter uma hegemonia de crenças. isso é algo que é contra, vamos dizer assim, a espiritualidade no seu sentido mais profundo, porque a espiritualidade ela vem de dentro para fora do ser humano e não de fora para dentro. Então você querer incutir em alguém uma crença, você querer forçar a pessoa a acreditar, tudo bem, ela vai acreditar, ela vai ficar repetindo aquilo, mas aquilo vai ser um entrave no processo dela de descoberta da verdade. Então a pessoa, para descobrir a verdade, ela tem que questionar todas as suas crenças, ela tem que colocar tudo em xeque para ela mesma, pela sua própria capacidade de investigação, de observação, por uma mente criteriosa, penetrante, ela própria vai descobrir a verdade ou a falsidade de qualquer coisa. Marcos, se o conhecimento e a experiência não livram o homem do desespero, como conseguir uma mente sã e livre do desespero, segundo o pensamento de Krishnamurti? A pessoa tem que se conhecer. Mas Voltamos ao autoconhecimento. Mas o que é o autoconhecimento? Nós somos acostumados com o tipo de conhecimento que a gente é educado na infância, na escola, que é de reter informações na memória. Mas o autoconhecimento não é isso. O autoconhecimento não é você saber muita coisa sobre você mesmo em termos de informação. De volume. Não. O autoconhecimento é um processo vivo. É um processo em que você está sempre descobrindo e redescobrindo coisas, não só a seu respeito, como a respeito da vida, né? Nos relacionamentos, até porque a gente só se revela nos relacionamentos, ninguém é uma ilha, não é assim? Então, o Krishnamurti insiste muito de que, através do processo de autoobservação, você percebe que a nossa mente, nossas emoções e nossa mente, elas são fonte, muitas vezes, de, como você falou, desespero. Por quê? Porque a pessoa teme mil coisas que a própria mente dela imagina.
Na medida que a pessoa aprende a lidar com as suas emoções, que é um processo vivo, né? Serenar as Até emoções. porque a gente está sempre em mutação, né? Exatamente. Mudando, É né? Há um isso. influxo de mil influências, né? Exatamente. Na medida que você aprende a lidar com as suas emoções e na medida em que você observa os seus pensamentos, todas as coisas apavorantes que você próprio cria, elas se desmancham, ela perde o poder que ela tem sobre você. Então, Krishnamurti aponta muito para uma observação direta, como ele diz assim, quando não existe o observador, apenas a coisa observada. Isso significa que observando suas emoções, observando seus pensamentos, você vai adquirindo um grau de isenção interior que permite que você rompa muitas ilusões que são fontes de desespero e de sofrimento. Ele chega a dizer que é possível viver sem sofrer, desde que você aceite a vida como ela é, haja naquilo que você pode agir e aceite aquilo que você não pode modificar. Complicado, mas a gente vai tentando. A propósito de ser complicado, ele, no trabalho dele, ele diz que a meditação é que nos encaminharia a esse trabalho de autoconhecimento. Essa é a nossa última pergunta. Eu te pergunto, que tipo de meditação seria essa? Pois é, aí é outra questão, porque ele questiona todos os métodos de meditação. Ele diz que meditação não tem nada a ver com método. Nesse processo de autoconhecimento, ele chega a dizer assim, a meditação começa onde termina o pensamento. Mas aí você já vai perguntar, como parar o pensamento? Claro. E ele diz, você não tem como parar o pensamento, mas você pode perceber o pensamento, você pode perceber os movimentos do pensamento. Você está numa posição fora. Você não existe, só existe um estado de atenção. Quando existe um estado de atenção e você observa os pensamentos, eles perdem toda a força. Aí, naturalmente, ocorre um estado de silêncio. Esse silêncio é meditação. Nesse silêncio, você encontra a mais profunda forma de inteligência, você encontra amor, você encontra uma energia extremamente criadora, você age de acordo com os desafios que a vida apresenta, ou seja, é uma vida sem conflito, é uma vida harmônica, porque as ações partem desse fundo de silêncio. Então ele mostra que o pensamento tem uma função prática muito importante, mas a nossa civilização atual dá a ele uma dimensão tal que é um completo desvirtuamento das funções do pensamento, mas que a inteligência ela está além do pensamento. Então, quando nós somos capazes de observar as nossas emoções e os nossos pensamentos e serená-los, a gente encontra uma dimensão de consciência dentro de nós mesmos em que há um viver criativo, há um viver harmônico, há um viver feliz, há relações amistosas, cooperativas, porque a consciência não está mais enraizada no ego, no eu, na ideia de separação. Quando tudo isso morre, se descobre uma vida completamente diferente. Marcos, muito obrigada pela sua entrevista ao roteiro. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!